Dando continuidade à nossa série de entrevistas com os profissionais do mercado pet, hoje eu vou falar com o Rafael Wisneski. Acertei? Acertou em cheio. Viu? Como não é difícil. O Rafael, para quem não conhece, é o proprietário, cofundador com a sua esposa. Você é cofundador com a sua esposa, correto? Isso. Da Petness. Petness, isso mesmo. Exatamente, Petness. Como bom curitibano, a gente fala Petness. Isso. Rafael, então, para começar, deixa eu só dar um pouco de feedback aqui para o pessoal. O Rafael começou com uma empresa que se chamava AL, né? AL Dogs, exatamente. E recentemente, faz o quê? Um mês, nem isso, mais ou menos, vocês mudaram o nome, né? Da empresa. Isso, nós lançamos uma empresa. Tá. Então, a primeira pergunta já vai encaixada diretamente aí. Por que vocês decidiram mudar o nome da empresa? Qual que é o motivo que está por trás disso? Bom, a primeira situação é que você tem no nome, né, All Dogs, uma questão só voltada para cães, né? E a gente precisaria de uma abordagem mais ampla para outros pets, gatos, até mesmo roedores, aves, esse tipo de situação, porque a gente presta muitos serviços de pet sitter, né? E por conta disso, como a gente busca uma amplitude maior de marca, nós resolvemos mudar. E até porque foi uma marca que a gente acabou não fazendo corretamente as coisas que são necessárias, como registros e outras coisas assim, e a gente acabou tendo alguns problemas correlacionados ao mercado. Então, a PET já tá mais corretamente, mercadologicamente correta, né? Faz todo sentido. Eu também tive problema com o nome já, com a loja que a gente abriu aí em Curitiba. Por falta justamente de análise antes de fazer as coisas. Desculpa, te interrompi? Não, imagine, pode mandar ver. Tá, então você mencionou que vocês fazem bastante trabalho de pet sitter. Isso nasceu através de demanda ou vocês foram atrás desse mercado também? Bom, eu vou responder essa questão falando um pouquinho da nossa história. Eu acho que fica um pouco mais fácil, Alisson. O que você acha? Manda bala. Então, cara, como o nosso foco aqui é falar um pouco de empreendedorismo, a gente empreendeu por necessidade e não por oportunidade, né? Então, o que aconteceu? Eu trabalhava na verdade, a gente é formado em administração, tanto eu quanto a minha esposa, e nós trabalhávamos em escritório, pessoas normais, né, com trabalhos normais, carteira assinada, coisa e tal, e, enfim, era final de faculdade e a gente não estava satisfeito com aquilo que nós fazíamos. E a gente observou que a gente precisava fazer alguma outra coisa. E a primeira coisa que a gente resolveu fazer era abrir uma empresa de jardinagem, né? Para fazer jardins, paisagismo, coisa e tal, porque a gente via nesse mercado uma demanda crescente e a gente achou que era uma coisa fácil de fazer. E eu precisei fazer na faculdade um plano de negócios para uma pet shopping. E na busca de informações acerca de coisas do mercado pet, serviços do mercado pet, produtos no mercado pet, eu encontrei numa revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios uma reportagem sobre Dog Walker, até da Dog Walker de São Paulo, né? E eu apresentei para a Natália, a gente ficou super empolgado com aquela situação e resolvemos fazer um curso de Dog Walker. E depois disso, a coisa foi andando meio que cambaleando e a gente acabou perdendo o emprego logo depois de fazer o curso, tanto eu quanto ela, e não teve jeito. A gente falou, ou é agora ou a gente vai voltar para dentro do escritório, vamos voltar a fazer as coisas que nós não queremos, estamos fazendo obrigado, então vamos trabalhar com aquilo que a gente quer.
E a partir do momento que a gente começou a atuar como dog walkers, né, passeadores de cães, aconteceu a demanda do pet sitter, né, porque você acaba entrando dentro da casa dos clientes, dos tutores, e invariavelmente vivenciando o dia a dia daquelas pessoas e criando uma vinculação com elas, o que lhe garante, né, ou garante ao cliente uma confiança muito grande para que você possa entrar lá, fique com a chave da casa, fique com o controle remoto, fique com o telefone da segurança, para que você consiga fazer o serviço de pet sitter. Então, foi uma coisa que aconteceu, a gente não fez análise nenhuma, pura e simplesmente foi vindo, foi acontecendo. Ok, legal, legal. Mas, assim, curiosidade minha agora, vocês, além dessa parte de pet care, digamos assim, vocês fazem... Porque eu já li a respeito, existem métodos de adestramento até para, assim, animais que a gente nem possa imaginar, né? Ah, cara, falar de treino, o nosso expertise é treino de cachorro, né? A gente também trabalha com treino de gato. A gente gosta de fazer uma diferença bem grande das coisas. Uma coisa é treinamento específico, para você, de repente, buscar que o animal preste um serviço, ou até mesmo fique mais educado, ou alguma coisa assim, você lança a mão de técnicas de adestramento. Outra coisa é manejo comportamental, é você fazer uma análise de bem-estar, verificar o que está acontecendo, se o animal apresenta algum tipo de comportamento não adequado e buscar uma solução para aquela questão. Então, são duas questões diferenciadas. Com relação a métodos, cara, você vai sempre se basear, para quem está falando de método de trabalho, em cima de uma coisa chamada teoria de aprendizagem, né? Para você conseguir ensinar alguma coisa e que esse comportamento se apresente novamente, você vai utilizar reforços. Ou reforço positivo ou reforço negativo. Você não vai fugir disso, né? E se você quer que um comportamento se extinga ou se atenue, você vai utilizar de punições. Ou punição positiva ou punição negativa. Então, dentro disso daí, o que você precisa saber para treinar, por exemplo, um passarinho? É mais uma questão correlacionada à etologia daquele animal especificamente do que propriamente dito uma metodologia, uma técnica. Você vai se recorrer, de repente, a um clicker training, a um target, alguma coisa assim, mas a teoria de aprendizagem, ela funciona para a maioria dos animais. Você só vai adequar a tua metodologia para aquele animal, então, para a etologia daquele animal, né? Enfim, e precisa saber algumas coisas correlacionadas a características espécies específicas. Mas, no mais, cara, da onde vai surgir o treino é dentro de teoria de aprendizagem. Não tem como fugir disso. Voltando ao nosso foco principal, você comentou que você fez um curso de dog walker para entrar no mercado. Você foi buscar esse curso em São Paulo, pelo que eu entendi? Isso. Tá. Como é que você vê hoje a profissionalização desse mercado? Existem diferenças, imagino eu que existem grandes diferenças entre grandes centros como São Paulo, Rio, talvez Belo Horizonte, próprio Curitiba. A que ponto está a profissionalização do mercado pet hoje? Tirando o lojista, tirando a parte de comércio. Cara, eu coloco tudo no mesmo balaio, Alisson. Né? A gente ainda, o grande centro, as grandes cidades hoje contam com profissionais excelentes, né? E até em alguns momentos a coisa tá se interiorizando, então você consegue ter bons profissionais em cidades menores, onde a demanda e os valores dos serviços são às vezes menores, mas tem profissionais qualificados. Sim. 10 anos atrás, quando a gente começou, cara, a coisa era virada num salseiro. Hoje a gente tem o avanço tecnológico, né? A gente está conseguindo conversar aqui, você nos Estados Unidos e eu aqui. Então, a gente não imaginava isso há 10 anos atrás. Então, hoje a gente ganhou uma velocidade muito grande com as pessoas conquistando informação e se qualificando com uma velocidade enorme.
Eu tenho um exemplo de um colega meu de adestramento, que é o Augusto, de Belo Horizonte. O Augusto, ele não empreendeu por necessidade, ele pura e simplesmente observou uma oportunidade no mercado por uma coisa que ele gostava. E ele, em um ano, cara, fez, acho que, em torno de uns 15 cursos de adestramento. E só com gente top. Então, ele é um profissional extremamente qualificado num período extremamente curto, né? Ele aproveitou sei lá, um valor que ele tinha lá, pessoal, investiu muito em conhecimento e hoje faz um trabalho fantástico. Então, o que acontece? Hoje a gente tem essa velocidade muito grande de você conseguir se profissionalizar. Mas ainda tem muita gente que advém de 10 anos atrás que acha que o mercado funciona daquela forma e pura e simplesmente é dessa forma que se atua, né? E acaba ficando para trás. Invariavelmente acaba ficando para trás. Hoje a coisa está acontecendo com uma velocidade enorme e você tem que estar muito esperto. E hoje a gente tem muita condição de conseguir essas informações, né? Enfim, quando que é um exemplo disso, né? Mas realmente as pessoas estão se profissionalizando e o mercado está ficando extremamente competitivo. Vocês entre profissionais da área, vocês têm algum tipo de networking? Vocês mantêm algum tipo de comunicação entre vocês? Existe já alguma ideia? Por exemplo, na verdade, a conclusão dessa pergunta seria, eu sei que talvez seja muito cedo para pensar algo do tipo, mas existe já alguma ideia em regulamentação, em colocar um grupo junto para oficializar regras, etc.? Então, Alisson, pegando esse assunto, há uns 6 meses atrás, nós estávamos tentando, né, buscando alternativas para construir uma associação de treinadores bem-estaristas, né, positivistas, bem-estaristas do Brasil inteiro. Então, nós estávamos mais ou menos num grupo acho que chegou a fechar em 40 profissionais, né, e o número de profissionais poderia passar de 200. O que a gente acabou travando um pouquinho as coisas? É porque para você conseguir construir uma associação em nível nacional, você tem alguns trâmites de documento que tornam as coisas um pouquinho mais complicadas, né? Até para você conseguir fazer uma ata de reunião, então você teria que reunir esse pessoal num lugar, e então os custos ficariam inviáveis. E uma outra situação também que a gente que a gente travou foi na questão da gestão dessa associação, né? Não pela entrada de recurso, até porque a gente acredita que teria um custo baixo a associação e poderia ter uma questão de uma saúde financeira tranquila, poderia se tocar o negócio. Mas a gestão mesmo de processos, a gestão da própria informação, do próprio conteúdo que nós discutiríamos, então a coisa ficou um pouquinho, a gente não conseguiu amarrado, não conseguimos. Uma outra coisa que ventilou-se também é a gente fazer uma situação mais regionalizada. Então, por exemplo, uma associação de Curitiba, uma associação de Florianópolis, uma associação de São Paulo, e daí a gente, de repente, conseguiria... Isso, a gente conseguiria não polarizar, né? Pura e simplesmente a gente ficaria uma coisa mais individualizada, vamos dizer assim, para cada cidade, e o modelo que funcionasse melhor, a gente poderia, de repente, expandir nacionalmente, mas acabou ficando uma ideia... Acabou morrendo na casca, né? Por enquanto está parado. Por enquanto está parado. Difícil, esses trâmites, esses processos são complicados. Eu lembro que eu fiz aliás, está sendo ainda, mas eu me lembro quando entrei na faculdade de design, a gente tinha esse sonho de ter a profissão regulamentada. Antes da gente estar lá, já os outros anos, as pessoas também, os estudantes também já estavam com movimento para regulamentar. Ainda hoje existe movimento para regulamentar a profissão e não adianta, não sai. É complicado. Voltando então para o lado do business. Do networking? Não, do business. Agora, eu quero saber de você o seguinte.
Diga. Como fica o teu lado? Vocês têm algum plano de marketing? Como é que vocês usam redes sociais? Me conta um pouco da tua metodologia de prospecção de novos clientes. Vocês têm algum plano para, de fato, ir atrás de novos clientes? Ou você simplesmente boca a boca? Me conta um pouco mais desse lado de marketing na empresa de vocês. Então, Alisson, a gente tem uma questão, que é pura e simplesmente o nosso marketing, ele acabou inexistindo durante um bom tempo. Justamente pelo fato de que a nossa capacidade produtiva, ela sempre ficou limitada ao que eu conseguiria produzir e ao que a Natália conseguiria produzir. Sim. Né? Então, o que acontece? A partir do momento que você está atuando a 100%, 120% da sua capacidade produtiva, você não visualiza a possibilidade de criar mais situações para prospectar mais clientes. Por quê? Você não vai dar condição de dar conta da demanda. Você acaba perdendo muito em qualidade também, né? Acontece uma cascata de erros, né? E que vai afetar o negócio todo, né? Exatamente. Então, o que acontece? Hoje, a carteira de cliente que nós temos, ela foi muito mais formatada justamente pela qualidade do serviço prestado e do boca a boca, né? Então, o que aconteceu? Justamente foi por isso que a gente resolveu parar a Aldogs, falar, não, a gente precisa construir uma outra empresa e, por conta de construir uma outra empresa, buscar mão de obra qualificada ou qualificar mão de obra para que você consiga aumentar a sua capacidade produtiva. Então, a partir do momento que você consegue construir, então, qualidade na mão de obra, qualidade no serviço, você divulga esse serviço. Mas antes disso, a gente não poderia fazer. Então, justamente foi uma das questões que a gente fundou uma nova empresa e a gente, a partir da fundação dessa nova empresa, a gente deu um curso para adestradores, para justamente pensar pessoas desse curso que tenham condição de trabalhar sob a nossa nova marca, né, sobre a Petness. Então, foi uma das situações que nós fizemos. Então, e daí, se a gente voltar de novo ao foco da sua pergunta, que era justamente o marketing, logicamente, hoje a gente está utilizando a rede social, nós buscamos um rapaz, um designer que faz as nossas imagens, que busca informações do mercado para ficar o mais agradável possível para o nosso público. Nós vamos lançar campanhas mais agressivas, né, no Facebook, fazendo investimentos voltados para o nosso público, né. A gente está de olho no Instagram, que é uma situação que a gente não vê ainda um foco muito grande de investimento, mas tem várias ferramentas boas que podem dar um retorno. E mais uma vez falando, um dos nossos planos mercadológicos não é aumentar a nossa capacidade produtiva especificamente do serviço. Então, você aumentar a tua receita de serviço. A ideia é que em 2 anos a nossa marca esteja extremamente consolidada no mercado, para você, daí sim, construir situações que lhe aumentem a receita. Então, por exemplo, a gente construir, de repente, até lojas físicas, ou pura e simplesmente só abrir para outras cidades a utilização da marca. A gente está focado agora, nesse momento, na consolidação da marca. Então, pura e simplesmente, não é só no aumento da nossa condição de produção e, por consequência, da receita. A gente focou mesmo que a gente precisa ter uma logomarca forte, ter uma identidade visual forte, para daí que ela ganhe referência e, por conta disso, nós possamos abrir novas frentes dentro do mercado pet. Você acha que essa ideia, essa necessidade que você viu em profissionalizar a tua marca veio da tua faculdade, porque de algum modo vocês aprenderam a importância desses itens para fazer com que uma marca seja forte, esteja presente no mercado, ou isso também aconteceu naturalmente porque vocês foram crescendo e discutindo e trocando ideias com outras pessoas e por aí foi? Bom, Alisson, é meio
complicado, porque a gente tem o conhecimento técnico, né? Eu sou, mais uma vez falando, sou formado em administração e a ênfase da minha faculdade de administração e, por consequência, o trabalho de final de curso foi voltado a marketing, né? Só que tem um abismo enorme entre o conhecimento técnico e a prática, o dia a dia. Então, o que acontece? Quando você tem a gente opera o tempo inteiro o nosso serviço, a gente fica focado no, como vou falar, o chão de fábrica daquilo que a gente faz. A gente nunca está observando o nosso negócio de fora. Justamente porque você fica consumido por aquilo que você produz. Então, você passa o teu dia praticamente servindo a tua empresa, exatamente. Exatamente. Então, esse foi um dos nossos problemas identificados e por conta disso a gente resolveu dar um basta e vamos pensar de outra maneira. Por conta disso, a gente teve que voltar um pouco no mercado para fazer, mais uma vez, cursos de atualização, para saber o que nós iríamos fazer. E dentro de a gente, mais uma vez, voltamos para o mercado, aprendemos e agora vamos colocar em prática, a gente planejar toda a situação, né? A gente teve que planificar tudo novamente e, por conta disso, a coisa ela ainda está engatinhando para a gente saber para onde nós vamos seguir. Mas o que acontece é o seguinte, torna muito mais fácil para o profissional aquele cara que está buscando conhecimento. Então, o que acontece? Muitas vezes você, voltando só um pouquinho a falar do mercado de adestramento, você se foca muito em conhecimento da técnica de adestramento, né? Então, você vai ensinar o cachorro a sentar, vai entender o que é um padrão motor, vai entender o que é uma escala de recompensa, vai entender por que não se deve usar um enforcador, ou assim por diante, ou pura e simplesmente uma técnica de uma escola completamente diferente, e você vai trabalhar. Mas só que o que acontece é que a maioria dos profissionais esquece que ele é a empresa, né? E conhecimento de gestão financeira, conhecimento até mesmo de matemática financeira, de contabilidade e da parte jurídica é necessário, né? É necessário você estar antenado nesse tipo de coisa, porque senão o que acontece? A coisa pode tomar uma proporção que você não consiga gerenciar e, por conta disso, você é engolido pelo mercado, porque você vai conseguir ali meia dúzia de clientes, vai girar 4, 5 meses, às vezes até 2, 3 anos, e não vai entender por que você não consegue mais ir para frente. Sim. E, enfim, perde muito tempo. Então, o que acontece? Você tem que buscar o conhecimento técnico da área, você tem que estar se atualizando da área, mas você também não pode esquecer que você é um profissional e você também precisa pensar em outras questões correlacionadas à gestão, correlacionadas ao marketing, correlacionadas à contabilidade, à parte jurídica, e às vezes até, cara... E não parece que toma um tempo danado fazer esse tipo de coisa. Te consome várias horas. E consome porque o que acontece? Eu acho que a primeira coisa que o profissional precisa fazer é colocar as coisas no papel. Se o cara não coloca a coisa no papel, quanto eu vou ganhar, quanto eu quero, aonde eu quero estar, o que eu quero fazer, a coisa não vai, cara. Você vai se embolando na rotina e acabou. Você vai ficar um bom tempo nisso. Então, não dá. Você tem que, pura e simplesmente, criar o seu planejamento estratégico pessoal, o planejamento estratégico da tua atuação profissional, o planejamento financeiro e correr atrás disso daí. Porque se você não tiver as coisas planificadas, você muitas vezes se torna um excelente profissional técnico, mas você nunca chega no cliente. Ou pura e simplesmente não consegue ganhar dinheiro com aquilo que você se propôs. Daí você compra lá um cachorro e às vezes treina ele para ser um show dog, aparecer no Gugu ou alguma coisa assim, porque o negócio especificamente você não conseguiu dar vazão, né? Acontece muito isso. Tá, última pergunta para você. Já te judiei muito com perguntas. Não, imagina, tá tudo certo.
Tá, me diga uma coisa, você mesmo já falou, vocês estão há mais de 10 anos já no mercado e foram praticamente dos pioneiros nessa área. E a gente vê que o mercado está crescendo, não para de crescer, que tem profissional pipocando por toda parte. Qual é o conselho que você dá para esse pessoal que está começando agora? O que você acha? Onde que você acha que eles têm que focar? O que está... Fale como se você estivesse falando para todo mundo que está ouvindo você e que está começando agora. Ah, cara, o mercado ele é gigantesco, né? O mercado ele é de um potencial enorme. A gente só fazer um comparativo rápido, né? O mercado brasileiro ele não é nem 1/10 do mercado americano. Então a gente já para mais ou menos 2/3 da população americana é 1/10 do mercado. Então a gente tem um crescimento aí desse mercado enorme para os próximos anos, né? Uma das coisas que eu daria de conselho para as pessoas hoje que estão acessando esse mercado é que não se fechem, acreditando que detém o total conhecimento da área ou acreditando que tem a fórmula mágica que daqui a pouco vão chegar no sucesso final. Não, eu acho que o mais importante para esse mercado hoje é você entrar em contato com as pessoas, você buscar o referencial já de pessoas que estão há mais tempo no mercado, você investir muito em conhecimento, investir pesado em formas de alcançar o seu cliente e buscar realmente interagir com as pessoas que estão dispostas a entregar mais experiência e a conversar. Pura e simplesmente isso. Converse, se relacione, entenda como que funciona, compartilhe as suas decepções, que isso ajuda bastante. Isso daí no começo a gente não tinha isso, hoje a gente puxa o telefone ali, tem mais de 50 pessoas para você ligar e mandar o WhatsApp para falar sobre o mercado. Em vários pontos do Brasil, você abre aqui o Facebook, você consegue conversar com 100, 150 pessoas que às vezes têm o mesmo problema que você está tendo com um cachorro. Então, hoje em dia, a facilidade é enorme. Então, o conselho que eu dou para qualquer profissional que está não se melindre. Pura e simplesmente abra seu coração, procure pessoas mais experientes, procure pessoas que estão dispostas a ajudar. Com certeza os resultados vão aparecer e você vai ter um ganho muito grande na sua nova vivência profissional ou na sua caminhada profissional. Eu acredito que seja isso, Alisson. Não sei se eu consegui ser claro naquilo que eu falei. Não, legal. Então tá, cara, muito obrigado pela tua participação. Cara, eu fico agradecido, eu fico lisonjeado, envaidecido aí com o convite, cara. Você sabe que você também fez parte aí da nossa trajetória, deu uma força num momento difícil aí que a gente passou, mas estamos juntos. Não, legal, é bem legal ver que as coisas estão se profissionalizando e que o mercado tá indo, apesar das dificuldades, né, que tem toda hora, não adianta, as pedras, como eu falei pro Rafael também lá do Conoé, que as pedras estão sempre no caminho, né, se tira uma, aparece outra, faz parte, não adianta. Mas tem um ditado que fala, enquanto um chora, usa o vento lenço, né, cara? Então é isso daí, velho. Tem que correr atrás. Então tá, Rafael, manda um abração aí pro teu gato que tá lá em cima, só dá pra ver o narizinho dele lá. Olha lá ele. Ó, tá falando lá. E os dogs? Oi? Os cachorros, onde estão os cachorros? Estão tudo deitado aqui no sofá, mas se eu mostrar vai ser uma vergonheira só, deixa quieto. Tá bom. Então tá, Rafael, grande abraço para você, abraço para tua esposa. Valeu, obrigado, Alisson. Por aí, tá bom? Maravilha, então, cara, estou à disposição aí para qualquer outro bate-papo com você, cara. Valeu, brigadão, de coração. Falou.